Muito bem. Agora vou compartilhar minha tela. Dani, se possível, manda no grupo a bibliografia para nós. Pode deixar, Vanessa? Mando sim. Assim que eu terminar aqui, eu mando. Aqui, muito bem. Então, vamos lá. Então, como que vai, né, funcionar o nosso grupo aqui de estudos? Então, para começar, nós vamos falar sobre currículo, tá? Então, antes de tudo, a gente vai falar o que é currículo, né? Vamos entender o conceito de currículo, conhecer um pouco das teorias que embasam os estudos de currículo, tá? E entender, né, qual é a importância do currículo, tá certo? Então, nós vamos fazer isso hoje, tá bom? O nosso encontro, como eu disse, né, ele vai durar aí 1 hora, eu sempre acabo passando um pouquinho, tá? Vou deixar gravado por 24 horas, disponível para que as pessoas que não puderam comparecer possam assistir, quem viu possa ver novamente, tá bom? E vou dar espaço para vocês perguntarem também, tá? Então, eu vou explicando, vou falando, e aí vocês levantam a mãozinha e depois eu vou chamando vocês para tirarem as dúvidas. Também pode mandar a dúvida no chat, tá bom? Então, pega o seu caderninho aí e bora começar a estudar aqui comigo. Então, vamos lá. Bom, então, agora que eu comecei a gravar, eu não me apresentei, eu só vou falar meu nome, pelo menos, né, gente? Então, meu nome é Daniela Aquino e sou eu a professora que vai trabalhar com vocês a BNCC para os concursos que são tão importantes aí para a nossa carreira, para a nossa vida. Muita gente quer passar, quer ser professor do município, quer ser professor do estado, e eu fico muito feliz por isso. Então, vamos junto agora. Bom, então, bora lá. Vamos começar. Então, hoje, qual é o foco aqui do nosso encontro? A gente vai falar sobre o conceito de currículo, tá? As teorias, então, nós falamos de teorias tradicionais, críticas, pós-críticas, também falamos do currículo oculto, que é algo importante para nós, e, por fim, vamos entender, né, o currículo como uma construção social e ideológica. Então, quando a gente pensa, né, em currículo, a gente se pergunta, né, a gente logo pensa naquela série de aquela lista, né, de coisas que a gente tem que passar para os nossos alunos, né? Mas nem sempre a gente para pensar quem foi que escolheu aqueles conteúdos, quem é que julga o que é bom e o que não é bom para ser ensinado na escola, né? Qual é a importância desses conteúdos que são escolhidos ali, né? Qual é o objetivo? Porque tem tanta coisa no mundo, por que só aqueles conteúdos foram escolhidos, né, para serem estudados? Então, tem alguma coisa, algum interesse, digamos assim, né, por trás dessas escolhas que são feitas? E, e é sobre isso, portanto, que a gente vai falar, tá? Então, quando a gente pensa em currículo, né, como eu disse, muita gente define como sendo o quê? Uma série de conteúdos que são trabalhados nas escolas para os nossos alunos dos diferentes segmentos, tá certo? E
alguns teóricos, né, que são importantes aí para nós, um deles é o Sacristã, e é ele que eu trouxe para a gente trabalhar aqui um pouquinho hoje, vão conceituar o currículo de que forma, né? Então, aqui, por exemplo, né, o Sacristã, ele fala, né, que existem dois, quando a gente fala currículo, a gente pode pensar em duas coisas. Aquele currículo que é a formação de um trabalhador, né? Aquele que a gente vai, portanto, espalhar por aí para ver se consegue um emprego, e aquele que o professor trabalha com os alunos na escola, aquele que o professor visita nos dias de planejamento, aquele que o professor estuda lá numa formação, num HTC, quando ele é convocado para falar sobre isso. Nos últimos anos, muitos de vocês ouviram falar muito sobre currículo, BNCC, porque teve uma reforma no currículo do município, né? Em decorrência, né, da publicação da BNCC, que a gente vai conhecer depois, né? E que, portanto, impunha que estados e municípios tinham que se adaptar e teriam um prazo para isso, né? E aí, para que o currículo da rede municipal, no caso, né, de São José dos Campos, fosse alterado, o que foi feito? Foi feita uma série de reuniões com os professores para que eles pudessem participar dessas mudanças, né? E por que isso? Porque existe a ideia, né, da escola ser democrática, do ensino ser democrático, da, daquilo que se discute dentro da escola, daquilo que se passa para os alunos, né? Tudo isso ser caracterizado como um movimento democrático, né? Ou seja, que envolve a participação de todos. Então, nesse sentido, né, que foram feitas essas reuniões e muitos de vocês participaram, né, para poder discutir o currículo da rede municipal, que ia ser, portanto, adaptado, seguindo as diretrizes do currículo paulista, que está seguindo as diretrizes da BNCC, tá certo? Então, quando a gente estava lá estudando o currículo do município, cada um na sua disciplina, né, na sua área de conhecimento, vocês foram levados a estudar o quê? Teorias, né, que respaldam aí esse conteúdo que vocês vão ensinar para os alunos, né? Então, a concepção de ensino que a rede adota, né? Aquilo que ela tem como um valor, aquilo que ela pretende, portanto, passar para os seus alunos, aquilo que ela acredita, né? A concepção de criança, por exemplo, de infância, a concepção de como as pessoas aprendem, né? Então, uma série de teorias que muitas vezes a gente só viu como teoria mesmo na vida, né? Ou seja, estudou lá na faculdade, estudou aí em algum cursinho, mas nem sempre a gente para pensar que a nossa prática, ela é respaldada por teorias, mesmo que seja de forma inconsciente, né? Não deve ser, a gente precisa estudar para que não aconteça, que isso seja feito de forma intencional. Mas, às vezes, até aquele professor que acha que não está seguindo nenhuma teoria, ele está seguindo alguma teoria, tá? E aí, será que ele está seguindo a teoria? Será que ele está seguindo a concepção de ensino e da sua área de conhecimento que a rede que ele trabalha pede, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o currículo, ele carrega tudo isso. Ele carrega todas essas teorias dentro dele, tá certo? Então, ele vai carregar com ele o que ele acredita ser educação, o que ele acredita ser relevante para o público que ele atende,
Então, no caso, a gente está falando aqui de escola pública, né? Tanto da prefeitura quanto do município. Ah, a escola particular tem um currículo próprio? Sim, ela também segue uma diretriz. Então, por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, então nós vamos seguir como diretriz o currículo paulista. E o currículo paulista segue como diretriz a base nacional, por isso chama base. Uma base que atende a todos, Base Nacional Comum Curricular. E a partir dessa base que foram construídos os currículos dos estados e municípios. Então, uma escola particular vai ter, portanto, o seu currículo. Então, como muitas escolas particulares, por exemplo, usam, né, sistema de ensino e tudo mais, eles vão seguindo ali o planejamento, né, as habilidades, as competências, tudo que eles vão selecionando, essa rede vai selecionando, né, essa rede de ensino. No nosso caso, que trabalhamos na prefeitura, no caso de quem trabalha no estado, vai seguir as diretrizes dos currículos dessas redes, tá certo? Bom, então, isso quer dizer que o que está no currículo, portanto, é algo que vai alcançar a todos que fazem parte daquela rede, tá certo? Então, os conteúdos, a concepção de ensino que é adotada, as concepções da área, né, de cada um aqui. Por exemplo, eu sou de letras, então a concepção de linguagem, a concepção de ensino de leitura e escrita, tudo isso está identificado lá no currículo. Eu trabalhava numa escola particular. Lá eu tinha um jeito de trabalhar de acordo com aquilo que eles pediam nas diretrizes deles. Quando eu entro na prefeitura, eu preciso me adaptar às diretrizes da prefeitura, e para isso eu tive que ler o currículo, eu tive que participar das formações. Por quê? Por exemplo, quando eu trabalhava na escola particular, na última que eu trabalhei, por exemplo, eles ensinavam muito a gramática de forma descontextualizada, né? Então, ia lá e estudava, né, a oração, estudava, fazia análise sintática, fazia... Na prefeitura, eles não querem isso. Por quê? Porque a concepção de língua, né? A concepção de ensino de língua que a prefeitura adota, ela leva em consideração não o ensino descontextualizado da gramática, mas sim o ensino da gramática dentro do contexto, dentro do texto, tá certo? Então, eu estou dando um exemplo da minha área, mas vocês, cada um, pensa aí na forma como vocês têm que trabalhar de acordo com as exigências aí da prefeitura, né? Por exemplo. Então, o que que acontece? Essas escolhas que são feitas, né, da forma de ensinar, daquilo que é relevante para o meu aluno, daquilo que eu acredito que ele tem que aprender e levar para a vida e etc., foi escolhido por alguém, tá certo? Foi escolhido por alguém que tem poder para escolher. Por quê? A gente, por exemplo, a gente teve que participar dessas reuniões e fazer mudanças no currículo, mas não foi uma mudança do nada. A gente tinha uma diretriz para seguir, né? No estado de São Paulo, o currículo do estado de São Paulo também não foi do nada, né? A gente tinha um currículo, uma base, no caso a base nacional como curricular, para seguir, tá certo? Então, nesse sentido, o que que nós temos? As teorias críticas do currículo, que é o que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, que é algo que cai, né? Algo que é importante, tá? Então, vamos lá.
Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se alguém tem alguma dúvida até aqui, tá tudo bem? Então, belezinha. Então, vamos seguindo. Bom, então, o que a gente pode dizer aqui a respeito do currículo? Então, vamos lá. Então, o sacristã, ele diz o seguinte: o conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparece desde dos primórdios, né? Relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos conhecimentos, que representam, dos conhecimentos que representam, que será a seleção daquilo que será coberto pela ação de ensinar. Em termos modernos, poderíamos dizer que com essa invenção unificadora, pode-se, em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha do que será ensinado em cada situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a autonomia dos professores. Ou seja, o professor não pode ensinar o que ele quer. Ele não pode chegar lá e, vocês vão aprender isso. Não, ele tem que seguir o currículo, tá certo? E o currículo, é a partir do currículo que a gente faz o nosso planejamento, tá? Qual que é o problema disso, segundo aqui o sacristã, né? Ele tira a autonomia do professor, né? Mas, por outro lado, ele vai uniformizar. Então, assim, todos os estudantes da rede de ensino municipal vão estudar o mesmo conteúdo na série que está, tá certo? Então, se ele está lá no primeiro ano dos anos iniciais, todo mundo vai estudar a mesma coisa, independente da escola que ele esteja, independente do professor que ele tenha, né? Se ele está no nono ano, mesma coisa, vai estudar todos os todo mundo o mesmo conteúdo e assim por diante, tá? Aí ele fala assim: seja por bem ou por mal, o fato é que o ensino, a aprendizagem e seus respectivos agentes e destinatários, os professores e alunos, tornam-se. Vou aumentar um pouquinho mais para vocês enxergarem melhor. Tornam-se mais orientados por um controle externo, uma vez que este determinou a organização da totalidade do ensino por meio do estabelecimento de uma ordem sequenciada. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Existe um controle externo. Esse controle externo, ele surge na nossa vida, sim, ali na escola, por meio do currículo. Então, você conhece pessoalmente quem escreveu a BNCC, por exemplo? Você conhece pessoalmente quem sentou e discutiu antes de produzir a BNCC? Não. Então, existe ali um controle daquilo que você vai trabalhar aqui na sua sala de aula, que é, portanto, esse controle externo, tá certo? Aí ele fala: um dos efeitos desse regramento foi o reforço da distinção entre as disciplinas e a determinação concreta dos conteúdos, que os professores deveriam cobrir, bem como o refinamento dos métodos de ensino. Dessa maneira, o conceito de currículo delimitou as unidades ordenadas de conteúdos e períodos, que têm um começo e um fim, com desenvolvimento entre esses limites, impondo uma norma para a escolarização. Não é permitido fazer qualquer coisa, fazer de uma maneira qualquer ou fazê-la de modo variável. Então, por exemplo, para exemplificar o que eu estava dizendo antes e que ele está dizendo aqui, né? Não é permitido fazer qualquer coisa, fazer de uma maneira qualquer ou fazê-la de modo variável. Então, por exemplo, ensinar leitura para o quinto ano, né? Trabalhar a habilidade de leitura e escrita.
de leitura e interpretação, melhor dizendo, no 5º ano, ou no 6º, ou no 9º, por exemplo, né? Você não pode ensinar qualquer coisa. Então, você tem, por exemplo, o gênero, tá certo? Então, aqui na nossa rede, eles determinam lá os gêneros por bimestre, por exemplo. Então, vai ter bimestre que vai trabalhar com, sei lá, com crônica, com publicidade, com, sei lá, conto, conto de terror, conto de mistério, conto de fadas e assim por diante. Diário, muito bem, né? Então, eu não vou lá ensinar qualquer coisa. Ah, pega qualquer texto aí, vamos lá. Não. Então, eu tenho que ensinar um determinado gênero. E dentro desse gênero, eu vou ensinar várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o diário, que ela falou. Então, o diário, você vai ensinar o quê para o aluno? Né? Então, vamos pensar, o aluno já está alfabetizado, ele está lá no 5º ano, ele já sabe ler, ele já sabe escrever. Então, ele está conhecendo o gênero diário. Então, o que que você vai ensinar para ele a partir ali do diário? Então, você vai ensinar, por exemplo, qual é a função social do diário, né? Qual a linguagem que se usa quando se escreve um diário? Onde o diário circula? Então, existe diário íntimo, mas também existe diário de pessoas famosas que você pode comprar lá na livraria, por exemplo, o diário da Anne Frank. Então, qual que é a diferença do meu diário em casa para o diário da Anne Frank, por exemplo? Né? Vou ensinar aspectos linguísticos, então, por exemplo, o uso do vocativo, né? Querido diário. Vou ensinar, por exemplo, o uso da pontuação. Então, depois do vocativo eu uso vírgula. Querido diário, vírgula. Hoje, blá, 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 né? Saudação final, enfim. Você vai ensinar uma série de coisas. Então, não é permitido fazer qualquer coisa. Não vou pegar qualquer texto ali e vamos trabalhar isso aqui hoje. Não. Tem um gênero que já está planejado para aquele bimestre. E esse planejamento partiu da onde? Do currículo, tá certo? De qualquer maneira, não. Eu preciso ensinar o quê? Ele vai ler para conhecer aquele gênero, a partir dessa leitura, ele vai identificar os elementos, né, que a gente quer trabalhar naquele momento, que a gente vai direcionando o olhar dele, e assim por diante, né? E aí ele fala assim, ou fazê-la de modo variável. Então, no caso aqui, né? É, eu não posso, por exemplo, ensinar para uma turma. No caso dos anos finais, a gente trabalha com diferentes turmas, né? Então, eu trabalho com o 7º ano, com o 8º ano, 7º A, 7º B, por exemplo, né? Então, para eu vou trabalhar a análise sintática das orações que aparecem dentro do diário. E para o outro, eu vou trabalhar, né? Não. Então, eu tenho que ter ali um método que eu vou aplicar a partir ali das concepções de ensino da rede e tudo mais, para todos os meus alunos. Então, quem regula isso é o currículo, tá certo? Então, pensa comigo. Se ele tem esse poder, né, de, de determinar o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, qual é o ideal, né, para eu ensinar ali aquele conteúdo, ele pode trazer até mais do que isso, né? Então, por exemplo, nem sempre a gente aprendeu, nem sempre a escola ensinou, por exemplo, língua portuguesa da forma como se ensina hoje. Nem sempre as crianças foram alfabetizadas da forma como elas são alfabetizadas hoje. Isso foi mudando ao longo da história, né? Por quê? Porque foram sendo criadas novas formas de ensinar e também novos interesses, tá certo? Então, por exemplo,
tem uma questão que é sempre polêmica e sempre discutida, né? Volta e meia tem gente querendo tirar, que é a arte da escola. Então, muita gente discute, né? O ensino da arte, o ensino da literatura na escola. E a gente tem até a reforma aí do ensino médio para a gente comentar também. Então, por exemplo, qual que seria, né, a importância da arte, né, na nossa sociedade? Isso, inclusive, foi tema da redação do concurso da prefeitura lá de 2014, quando eles trabalharam o tema, no caso da prova de P2, né, a importância da arte em sociedades utilitárias. Né? Ou seja, o que é uma sociedade utilitária? Uma sociedade que ela valoriza o conhecimento prático. Então, por exemplo, um engenheiro ganha muito mais. Um engenheiro, por exemplo, vocês dois estudaram na mesma faculdade, moraram no mesmo bairro, têm a mesma trajetória. Aí você é filósofo e o colega é engenheiro. Ele vai entrando ali, iniciando a carreira, né? Não sendo ele filho de ninguém, nem você filho de ninguém importante, não tendo nenhum QI mágico, né? Que vai resolver sua vida. Não, você está ali na luta, como todo mundo. Quem vai ganhar mais? Provavelmente ele vai ganhar mais. Por quê? Porque a sociedade, né, uma sociedade que valoriza o conhecimento prático, vai atribuir muito mais valor a um engenheiro, por exemplo, que vai fazer um projeto para levantar um prédio, do que para um filósofo. Nossa, mas filosofia não serve para nada? Claro que serve. Tudo o que nós vivemos e fazemos e pensamos e defendemos, tudo tem uma origem aí filosófica. Mesmo que não tenha sido criado hoje, mas foi criado no passado, né? A própria ideia de democracia, a própria ideia da sociedade se organizar, das pessoas se relacionarem, do que é certo, do que é errado, do que é considerado moral ou amoral, etc, etc. Ou seja, a nossa vida, ela é baseada na filosofia, né? Mas as pessoas acreditam que só tem valor aquilo que vai dar um resultado prático. Então, dá para construir um prédio? Ah, então tem mais valor do que reger a vida das pessoas e o pensamento e tudo. Não, isso não tem importância, né? Então, uma sociedade utilitária, ela tem essa prática de valorizar mais o que tem essa diretriz, digamos assim, né? De valorizar mais o que é um conhecimento prático, né? E aí, voltando lá, por que muitas vezes se discute o ensino da literatura na escola, ou da arte de maneira geral na escola? Porque isso, gente, a gente está falando de escola pública, tá? A gente não está falando de escolas particulares, tá bom? Então, olha só. Por que se discute muitas vezes que essas disciplinas sejam tiradas da escola? Porque eles pensam assim: lá no mundo do trabalho, ele não vai precisar ter conhecido Machado de Assis. Ele não vai precisar ter conhecido Tarsila do Amaral. Ele precisa o quê? Saber ler, saber fazer conta, né? Ou seja, eles quem, né? Eu estou falando de quem? De quem tem o poder para escolher o que você vai lecionar, o que você vai trabalhar lá, que vai ser colocado, por exemplo, na BNCC, não é? Então, eles pensam o quê? Esse aluno da escola pública, quando se formar, ele vai ser o quê? Então, eles pensam assim: ah, ele vai ser pedreiro, ele vai ser atendente de uma loja, ele vai trabalhar na coleta do lixo, ele vai ser cobrador de ônibus. Não estou desvalorizando essas profissões, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que eles pensam que um cobrador de ônibus,
um coletor de lixo, uma pessoa que faz coleta do lixo, uma pessoa que trabalha na recepção de uma loja, não precisa conhecer arte. Por quê? Porque é visto como o quê? Uma máquina, né? Então, não precisa nutrir a sua subjetividade, o seu espírito, digamos assim, né? Basta produzir, basta ele pegar o passe e devolver o dinheiro, basta ele atender, fazer ligação, desligar o telefone, basta ele pegar o lixo e colocar no caminhão. Como se a pessoa se reduzisse, digamos assim, ao trabalho, a sua atividade laboral, né? Então, a pessoa, ela é o trabalho dela, ponto, tá certo? Ela não é mais nada, né? Então, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Vamos pensar, por exemplo, uma discussão recente que é a reforma do ensino médio, tá? Então, por exemplo, uma das maiores críticas aí a essa reforma é o fato de que muitas disciplinas, né, deixaram de ser obrigatórias e foram criadas tantas outras que substituíram essas disciplinas, né? E são infinitas as possibilidades ali, né? Então, repercutiu muito, por exemplo, uma disciplina para ensinar a fazer bolo de pote, por exemplo, né? Então, assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que lá no poliedro é ensinado a fazer bolo de pote? Não, não é ensinado a fazer bolo de pote. Não tem uma disciplina que ele vai ficar lá 6 meses estudando para fazer bolo de pote. Entendeu? Então, assim, o currículo e aquilo que é determinado, né, como uma diretriz ali para a escola seguir, ela é carregada de ideologia. Ou seja, o que eu acredito que esse grupo vai ser, ou pode ser, melhor dizendo. Tem gente falando aqui, deixa eu ver. Exatamente, né? O poliedro vai formar engenheiros. O poliedro vai formar engenheiros, o poliedro ou o Planck, né, por exemplo, vão formar quem? Os donos das fábricas, não é mesmo? Os donos, os gerentes dos bancos, e não o cara que vai fazer bolo de pote para vender no ponto de ônibus, né? Então, assim, não estou desvalorizando quem faz bolo de pote e vende no ponto de ônibus, não é isso, não quero que vocês me entendam mal. Mas, assim, o Estado determinar que você vai estudar bolo de pote durante 6 meses diz muito sobre esse Estado, né? Então, assim, isso não foi tirado do nada, né? Então, assim, o currículo, que é onde eu estou querendo finalmente chegar aqui com vocês, né? Ele é ideológico. Então, a discussão que se fez aí a respeito aí dessa questão do ensino médio, por exemplo, nessa reforma do ensino médio, é que ela aumenta, né? Não vou falar que cria, porque isso já existe, mas ela aumenta o abismo que existe entre os alunos das escolas públicas e das escolas particulares. Lá no Enem, vai cair como fazer bolo de pote? Não, não vai cair como fazer bolo de pote. Inclusive, o Enem não, não foi alterado ao mesmo tempo que a reforma já começou a ser implantada nas escolas. Ou seja, esses alunos da escola pública, eles vão ter menos competitividade, que já era menor, porque já existe uma desigualdade, né? Mas vão ter menos ainda, né? Competitividade para disputar vagas na universidade, né?
Então, tem um propósito, tem uma visão de mundo, digamos assim, de quem determinou esse currículo, de quem determinou essa reforma, né? Tem um ideal, digamos assim, vamos pensar assim, qual é a sociedade que ele idealiza? O que que ele planeja para o futuro dessa sociedade? Aí um dado que é fundamental, né? Não tem o número aqui, mas a, a grande parte da população brasileira estuda em escola pública ou estuda em escola privada? Estuda em escola pública, não é? Então, quando a gente determina políticas para a escola pública, a gente está falando da formação da maioria da população brasileira. Então, a gente está pensando em formar que tipo de cidadãos, de pessoas, né? Que tipo de mercado de trabalho que a gente está idealizando para essas pessoas? O mercado informal, vender bolo de pote, né? Então, assim, isso tudo é para chegar nas teorias, né? Do currículo, que foram se modificando ao longo aí do tempo. Então, vamos lá. Então, aqui, né, o Saviano não, o Sacristã, ele faz um esquema, né, para mostrar aqui o poder regulador do currículo. Ou seja, ele tem o poder de regular aquilo que nós fazemos na sala de aula, né? Então, de que forma? O que que ele regula, né? Então, ele começa assim, ó. Tudo que em tese é ensinável e possível de aprender, tá lá nesse currículo, né? Então, um currículo como uma seleção reguladora dos conteúdos que serão ensinados e aprendidos pelos nossos alunos nas escolas, né? Esse currículo, ele também idealizou, né, os estágios da educação, né? Então, o ano e o grau. Então, ele regula os conteúdos de acordo com o ano e o grau, ou seja, anos iniciais, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, anos finais, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Então, isso já tem essa divisão aí, portanto, no currículo, tá certo? O currículo, ele vai regular o método, né? O esquema de atividade regulada, reproduzível e transmissível. Então, lá no passado, nós, por exemplo, seguíamos cartilhas, né, para alfabetização, né? Então, a gente trabalhava o quê? A língua só como código mesmo, né? Então, B mais A, BA, B mais E, B mais I, B, e assim por diante, né? E aí trabalhava com a sonoridade, né? Vovó viu a uva. Mas que sentido faz isso, né? Vovó viu a uva, não faz sentido nenhum. Mas a gente está trabalhando a família do V, Vá, Vê, Vovu, então por isso que a gente usa. Ou seja, isso era uma forma de se ensinar lá no passado. E aí, a partir de estudos, né, de pesquisas e tudo mais, foi sendo implantada uma nova forma de alfabetizar. Então, o método também está lá no currículo. Então, lá no currículo você não vai ver para ensinar a língua de forma descontextualizada, por exemplo, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, tá certo? E tudo isso aqui, né, vai convergir para a prática didática no contexto escolar. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui na sala de aula, ali com o nosso aluno, veio do currículo, tá certo? Então, vamos lá. Então, o autor ressalta o poder ideológico do currículo escolar, pois a partir da seleção de conteúdos considerados básicos para a formação do indivíduo, faz escolhas, as quais estão indiretamente marcando o que é socialmente valorizado ou não. Então, por exemplo,
Por muito tempo, a gente não estudou literatura africana de língua portuguesa na escola. Só que a nossa população, ela é predominantemente formada por pessoas negras de origem africana. 3 séculos, a gente teve aqui milhares de pessoas chegando na condição de escravos, né, vindas da África, de vários países da África, né? E essas pessoas viveram aqui, cresceram aqui, constituíram, né, suas famílias, seus filhos e tudo mais, que somos nós. Então, nós temos uma origem que era completamente apagada. Então, o próprio fato, né, de você mal saber na escola, né, porque quem vai para a faculdade e amplia os seus estudos, vai aprender tudo isso. Mas na escola, pensa na sua formação. Eu penso aqui na minha. Eu sou de 86, por exemplo, nasci em 86. Então, estudei ali na década de 90. Terminei em 2003 o ensino médio. Então, nesse período, eu nunca ouvi falar na escola, né, a respeito da história dessas pessoas que vieram para cá na condição de escravos, da origem delas, de que países elas vinham, né, e como era a cultura delas. A gente aprende umas coisas assim, aprendeu, né, hoje imagino que tenha muitas mudanças, né, não sei se isso é colocado em prática, porque de mudar o texto, o documento, até mudar a prática, tem um longo caminho, né? Tem gente que até hoje alfabetiza só na base do Bababibobu, por exemplo, né? Não estou falando que o Bababibobu nunca é bom, não é isso, né? A gente que é professor sabe o que usa em cada momento, mas você só alfabetizar desse jeito, sendo que já há tantas décadas existe uma teoria nova e etc, etc. Então, quer dizer que nem tudo que está ali no documento chega na sala de aula, né? Enfim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O fato de nós termos uma população que a maioria é negra ou parda, que a maioria, portanto, predominantemente, né, tem uma origem africana ali, né? Dessas pessoas que vieram para o Brasil na condição de escravos e tudo mais, que foram escravizadas, né? Aqui. E você não saber nada sobre eles, e isso não estar previsto no seu currículo escolar, isso tem significado, não é? Então, é isso que ele está falando aqui, né? Voltando aqui. Então, ele fala. A partir da seleção dos conteúdos considerados básicos para a formação do indivíduo, faz-se escolhas, as quais estão indiretamente marcando o que é socialmente valorizado ou não. Então, quando se fala de, por exemplo, aula de religião, mas já propuseram estudar nas aulas de religião, religiões de matriz africana, já que a maior parte da nossa população, né, é negra, que tem uma origem dos povos que vieram para cá e trouxeram essas religiões. A gente vai estudar isso também? Ou a gente só vai estudar o cristianismo? Não é? Então, assim, não vai estudar. Por quê? Porque não é socialmente valorizado. Tá certo? Então, a escolha dos conteúdos tem um viés ideológico. Tá certo? Então, ele fala aqui. Junto com a ordenação do currículo, é regulado o conteúdo, o que é ensinado sobre o que se aprende. São distribuídos os períodos para se ensinar e aprender. É separado o que será o conteúdo do que se considera que deve estar nele inserido, e quais serão os conteúdos externos e mesmo estranhos.
Também são delimitados os territórios das disciplinas e especialidades, e são delimitadas as referências para a composição do currículo e orientação da prática de seu desenvolvimento. Tudo isso, como um conjunto, constituirá o padrão sobre o qual se julgará o que será considerado sucesso ou fracasso, normal ou anormal, o quanto é satisfatória ou insatisfatória a escola, quem cumpre o que é estabelecido e quem não o faz. Então, o fato de que na escola a pessoa só estuda, por exemplo, poesia clássica, mas nunca um texto popular, já estabelece que o texto clássico, né, a literatura clássica, é melhor do que uma literatura popular, né? E o vestibular tá aí para provar isso. Então, hoje em dia, né, de uns anos para cá, as universidades começaram a trazer na sua lista de livros obrigatórios obras de diferentes gêneros e de diferentes origens. Então, por exemplo, até o ano passado, a Unicamp cobrava uma obra do Racionais MCs, que é rap, de origem ali de São Paulo, né? Que fala da periferia, que fala da vida do pobre e assim por diante, que é aquele disco Sobrevivendo no Inferno, tá? Mas quanto tempo demorou para uma universidade pública tirar um clássico e colocar uma obra popular? Não é mesmo? Então, é por isso que a gente aprende a desvalorizar a arte popular, por exemplo, né? Então, o pensamento sobre o currículo tem de desvelar sua natureza reguladora, os códigos por meio dos quais ele é feito, que mecanismos utiliza, como é realizada essa natureza e que consequências pode advir de seu funcionamento. Porém, não basta se deter a isso. Também é preciso explicar e justificar as opções que são tomadas e o que nos é imposto. Ou seja, devemos avaliar o sentido do que se faz e para que fazemos. Aí depois eu vou compartilhar esse material com vocês. Tem um vídeo que vale a pena assistir, que fala bem detalhadinho sobre o currículo, tá? Bom, eu já cheguei no meu horário, mas eu vou me estender um pouquinho, então eu espero que vocês possam ficar aqui comigo. Então, vamos agora falar das teorias do currículo. Então, a gente tem 3 teorias e mais uma que não é uma teoria, mas que a gente estuda também. Então, ao longo da história, várias foram as teorias que embasavam os currículos escolares. Então, a gente tem teoria tradicional, teorias críticas e teorias pós-críticas. E o que não é teoria, mas que a gente também estuda, é o chamado currículo oculto, tá? Então, vamos lá. Bom, então, aqui eu coloquei um resuminho, né, do que seriam essas teorias e vou falar aqui para vocês. Então, o que seria a teoria tradicional? Então, na teoria tradicional, para ficar maior para vocês verem, ela procura ser neutra. Mas, gente, não existe nada neutro nessa vida, tá bom? Só sabão e shampoo. Porque teoria, currículo, fala, arte, nada é neutro, tá bom? Tudo vem carregado de ideologia. Por quê? Porque alguém teve que criar aquilo, né? Aquilo foi criado a partir do pensamento de alguém. E nós somos constituídos de ideologia. Existem diferentes ideologias. Então, tudo que a gente faz vai ser carregado de ideologia, né? Então, aqui ela pretendia ser neutra, né? E o principal foco era o quê? Identificar os objetivos da educação escolarizada, formar o trabalhador especializado
ou proporcionar uma educação geral, acadêmica à população. Então, aqui a gente está falando de educação para as massas, que é o que a grande maioria é servida, digamos assim, né, da educação pública. Então, nessas teorias tradicionais, o que que a gente tem? Bom, quem a gente vai formar? A gente vai formar trabalhadores para o comércio, para as fábricas, né? Basicamente. Então, o que que os trabalhadores precisam, né? O que que o trabalhador precisa para ser eficiente para o dono da fábrica, para ser eficiente para é, o trabalho que ele vai executar, né? Então, tudo que foi proposto, né, para a escola, dentro dessa perspectiva de um currículo que é construído a partir dessa teoria tradicional, está visando o quê? Formar um trabalhador, que eu vou falar, mas assim, não quero que vocês levem a mal, né? Mas basicamente formar mão de obra barata, tá? Que é isso que eles fazem. Então, aqui, por exemplo, o que seria o currículo oculto? O currículo oculto é aquilo que a gente ensina indiretamente para os nossos alunos, que são os valores, né? Que são as regras de convivência. Então, isso não está no currículo. Por exemplo, aprender a fazer fila. Não tá, você não vai achar lá no currículo da prefeitura. Isso. Nem na BNCC. Mas a primeira coisa que uma criança aprende na escola é fazer fila, não é? E a fila, ela serve para quê? Então, se a gente for pensar, né, que o objetivo final é que esse aluno se forme e seja um trabalhador braçal, basicamente, o que que ele precisa? Ele precisa de disciplina. Porque se não tiver disciplina, como que ele vai trabalhar na fábrica, né? Então, o que que ele tem que saber? Fazer fila. O que que ele precisa saber? Que tem que acordar cedo, que não pode perder a hora, né? Que um fala e o outro obedece. Então, por muito tempo, a escola ela teve um perfil mais autoritário, né? Existia até a própria agressão, né? Então, a minha mãe fala, por exemplo, de palmatória, né? De professor que puxava o cabelo do aluno, né? Que batia na mão, né? Que acreditava que os valores ali eram educados por meio também da violência, da agressão, né? Bom, então, na teoria tradicional, pensava-se basicamente informar esse trabalhador, essa mão de obra barata, que ia atender aí a burguesia, né? Então, ele fala aqui, Silva explica que essa teoria teve como principal representante Bobbitt, que escreveu sobre o currículo em um momento no qual diversas forças políticas, econômicas e culturais procuravam envolver a educação de massas para garantir que sua ideologia fosse garantida. Então, gente, o tempo todo eu falei para vocês, alguém determina que isso vai ser estudado na escola. Mas quem determina, né? Então, são as instâncias de poder. Então, no caso, né, quem é que tem o poder para pensar sobre a educação, né? Até uma das grandes discussões que estavam rolando aí é que, assim, nessa questão da reforma do ensino médio, todo mundo foi chamado na TV para opinar, menos o professor. O professor do ensino médio que está lá na luta com o aluno, lá na escola, em nenhum momento ele foi entrevistado para falar o que ele pensa da reforma que está acontecendo aí do ensino médio, tá certo? Então, é chamado qualquer um tem poder de opinar sobre educação.
menos o especialista, que é o professor, né? Então, qual que é o interesse, por exemplo, dos empresários no Brasil em defender a reforma do ensino médio, né? Então, assim, quem essas pessoas querem formar, né? Então, aqui a gente está falando de uma elite do poder, e essa elite do poder é uma elite também econômica, né? Então, eles pensam no que eles querem formar para depois recrutar para o trabalho, né? Então, vamos voltar ali. Então, ele quer que a sua ideologia, ou seja, a ideologia dominante, seja, portanto, impressa ali nos cidadãos. E para isso, precisa estar ali no currículo, para que seja garantido que é isso que vai acontecer. Tá certo? Aí ele fala que, pelo currículo, ainda na visão de Althusser, a ideologia dominante transmite seus princípios por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus interesses, dos mecanismos seletivos que fazem com que crianças de famílias menos favorecidas saiam da escola antes de chegarem a aprender habilidades próprias das classes dominantes. É isso que a gente estava falando. Que habilidades o Planck e o Poliedro vão ensinar? E que habilidades que eles querem que a gente ensine para os alunos do Estado, né? Então, antes mesmo deles chegarem a adquirir essas habilidades, ele já saiu. Então, a evasão escolar, né? E mesmo aqueles que concluem o ensino médio, a elite econômica, a elite do poder é forjada nas universidades. Então, se a classe popular não chega à universidade, ela não vai acessar também os lugares de poder, né? Um ou outro que acessa, mas porque é genial, porque, né, é fora da média, porque fez uma trajetória política, etc. Mas a maioria não vai, né? Então é disso que ele está falando aqui. As pessoas, a classe popular, ela não é formada aqui, né, nessa perspectiva do currículo, da teoria tradicional do currículo, ela não é formada para disputar lugares de poder. Ela é formada para servir, tá bom? Aí ele fala aqui, por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus interesses, dos mecanismos seletivos que fazem com que as crianças. Ah, tá, já falei. Habilidades próprias das classes dominantes e por práticas discriminatórias, que levam as classes dominantes a serem dominadas, a serem submissas e obedientes à classe dominante. A obediência é um valor que a gente ensina na escola, por meio do currículo oculto, tá certo? Então, lá no passado, tinha palmatória, né? Ou seja, se você me desrespeita enquanto desrespeita a hierarquia, você é punido, né? E uma vez eu até vi uma coisa interessante, né? Eu fiz uma leitura que falava uma coisa interessante, que é assim, as pessoas falam que querem cidadãos que participem da vida política, né? As pessoas, não a classe dominante, né? Não são eles que querem isso. Mas recorrentemente fala-se, né? Ah, o brasileiro tinha que participar mais, tinha que inteirar mais, tinha que saber votar e etc. Mas na escola ele é ensinado a se manifestar, a se colocar, a se posicionar, a falar, ou na maioria das vezes esse aluno ele é calado, ele é silenciado, né? Porque ele está atrapalhando. E isso não é culpa do professor, porque o professor ele também é silenciado, ele também é vigiado o tempo todo, né? E principalmente nos últimos tempos, né? Então, assim, qualquer coisa que você fala pode virar contra você e pode virar. Ou seja, você não tem liberdade para trabalhar e para fazer esse aluno refletir, pensar e discutir, sendo que nem você tem essa liberdade, né? Então, as instâncias reguladoras estão sempre com os olhos abertos em cima de nós, professores, né?
Gente, se vocês tiverem dúvida, pergunta, tá? Aí, gente, essa, portanto, seria a teoria tradicional, né? Teoria tradicional, ela pensa o quê? O aluno vai ser mão de obra barata. E mão de obra barata, ele precisa saber o quê? Então, por exemplo, ele não precisa conhecer arte, não precisa conhecer literatura. Porque, na visão dessa elite, né? Dessa elite do poder aí. Um pedreiro não precisa saber Machado de Assis, não precisa conhecer Tarsila do Amaral, né? E até mesmo Racionais MCs pode fazer ele pensar demais. Então, melhor não conhecer, não é? Então, era isso que eles pregavam aqui, tá? Teoria crítica. O que que seria teoria crítica? Então, ali, a partir da década de 60, surgem as teorias críticas, que é quando as pessoas, os estudiosos, né, as pessoas mais engajadas, começam a questionar o currículo escolar, né? Por quê? Porque é justamente a formação do brasileiro, né? E não só no Brasil, tá, gente? Esse movimento acontece em outros lugares, no mundo inteiro, né? Então a gente está falando do Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro, né? Começam a questionar, né? Assim, poxa, então a pessoa nasce para ser trabalhador, é, ser uma mão de obra barata, explorada, não pode nem reclamar, né? Então, não é justo. Então, a gente precisa mudar esse currículo. E aí, eles começam a criar teorias novas do currículo, que aqui são denominadas teorias críticas, né? Então, aqui, ó, as teorias críticas preocuparam-se em desenvolver conceitos que permitissem compreender, com base em uma análise marxista, o que o currículo faz. Ou seja, as teorias críticas queriam que as pessoas, então, porque assim, gente, o currículo determina não só o que o aluno aprende, mas o que o professor aprende para poder ensinar. O que o professor estuda para poder ensinar, tá certo? Então, a nossa formação de professor, é baseada no currículo da rede que a gente trabalha, tá certo? Então, aqui, os críticos, essa nova geração aí de teóricos a respeito do currículo, eles propõem o quê? Que as pessoas têm que saber que aquele currículo, ele vem carregado de ideologia. E que ideologia é essa? Ou seja, não, a gente não nasceu para trabalhar até morrer, sabe? A gente não nasceu, o ser humano, e aí vem a filosofia, né? Que a gente falou lá atrás, da importância dela, né? O ser humano, ele não nasceu para trabalhar até morrer, né? O ser humano, ele tem muito mais para oferecer para o mundo e ele tem muito mais o que experimentar nessa vida. Mas, para o capitalista, né? Então, por exemplo, eu sou dona da Ford, né? Então, o que que é interessante para mim? Que o meu trabalhador queira viver a vida de uma forma. Bom, então eles acreditavam, né, como eu estava dizendo, que as pessoas precisavam entender que o currículo ele vem carregado de ideologia. Ou seja, as pessoas não podiam ser apenas manipuladas daquela forma, né? Elas tinham que ter a compreensão disso e assim poder combater isso, propor mudanças e tudo mais, né? Então, ele fala que no desenvolvimento desses conceitos existiu uma ligação entre educação e ideologia. Além disso, vários pensadores elaboraram teorias que foram identificadas como críticas, embora tivessem uma linha semelhante de pensamento, apresentavam suas individualidades. Pelo currículo, ainda na visão de Althusser, a ideologia dominante transmite seus princípios por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus interesses, dos mecanismos seletivos que fazem com que crianças e famílias menos favorecidas saiam da escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias das classes dominantes,
e práticas discriminatórias que levam as classes dominantes a serem submissas e obedientes. Então, os conteúdos, né, que são passados vão formando a, a forma de pensar, né, das pessoas. Então, assim, as teorias críticas, elas propõem o quê? Que as pessoas, no caso, os professores e até os alunos, né, tivessem a dimensão de que aquilo que elas aprendiam não era uma verdade absoluta, mas sim uma forma de ver o mundo. E era a forma de ver o mundo para quem, né? Então, para o burguês, para o capitalista, aquele que detém lá os meios de produção, ou seja, para o dono da Ford, por exemplo, né? Então, no mundo dele, o trabalhador tem que ficar lá numa jornada mínima de 8 horas por dia, né? Mas já foi muito mais do que isso, né? Mas assim, minimamente 8 horas por dia e de preferência sem direitos trabalhistas, que assim ele gasta menos e lucra mais, né? E aí, se o trabalhador ele não tem uma visão crítica do mundo, ele pode é, ter menos forças, digamos assim, para ir reivindicar os seus direitos, né? Para criticar, porque ele acha que o mundo é assim, né? Que ele nasceu para trabalhar para os outros e ganhar pouco e passar a vida inteira sofrendo para pagar boleto, né? Então, as teorias críticas buscavam o quê? Mostrar uma visão, fazer com que as pessoas tivessem noção, né, de que o currículo é carregado de ideologias e que essas ideologias estavam formando essas pessoas, tá certo? E por fim, para a gente encerrar, a teoria pós-crítica. Então, a teoria pós-crítica, ela acrescenta o que aí? O multiculturalismo, tá? Então, ó, podemos começar a falar sobre as teorias pós-críticas analisando o currículo multiculturalista, que destaca a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo. O multiculturalismo, mesmo sendo considerado um estudo da antropologia, mostra que nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra. Em relação ao currículo, o multiculturalismo aparece como movimento contra o currículo universitário tradicional, que privilegia a cultura branca, masculina, europeia e heterossexual, ou seja, a cultura do grupo social dominante. A partir desta análise, houve a proposição de que o currículo também incluísse aspectos de formas mais representativas das diversas culturas dominantes. Então, para quem já estudou os documentos, né, PCN, etc., vai lembrar dos temas transversais, né? Então, os temas transversais é justamente o multiculturalismo. Então, você observar a sociedade da forma como ela é, multicultural. Então, na escola, até então, mesmo dentro dessa perspectiva crítica, né, é, ainda era muito restrito, né? Então, assim, tinha essa ideia da a normatividade, né? Ou seja, o que é bom, né? Então, o que é bom é o que é europeu, o que é bom é o que é branco, o que é bom é o que é hétero, né? O resto, lembra que a gente falou? Se não tá dentro da escola, é visto como errado, é visto como ruim, é visto como socialmente desvalorizado, né? Então, como a nossa sociedade ela é diversa, então essa perspectiva pós-crítica das teorias do currículo, elas dizem o quê? A gente tem que retratar a realidade, a diversidade, e mostrar que o mundo, ele não aquilo que é bom não é só aquilo que é europeu, né? Então, o nosso também é bom. Então, se a gente parar para pensar no próprio movimento da universidade, porque assim, querendo ou não, gente, o vestibular e o Enem, né, no caso, eles são também reguladores, né? Então, assim, o Enem, ele vai
reger a vida de todos os nossos estudantes. Todo mundo vai fazer a prova do Enem, quem quer passar na universidade tem que fazer a prova do Enem, então todo mundo quer se preparar para essa prova. E teoricamente, né, não deveria nem existir pré-vestibular, porque você deveria estar ali sendo formado ao longo da sua vida e no final você passaria ali naquela prova, né, e etc. Mas assim, por que existe o pré-vestibular? Justamente porque o que é ensinado na escola às vezes não é o que está sendo cobrado para você entrar na universidade. E agora menos ainda, porque bolo de pote não vai cair, né? Então, assim, quando o vestibular muda a sua postura e começa a tocar em outros assuntos, esses assuntos começam a ter que entrar dentro da escola, mesmo que a escola não queira, né? Então, por exemplo, né? Quantas vezes já não teve polêmica aí, porque apareceu no Enem ou em algum outro vestibular, por exemplo, a linguagem falada entre os travestis, por exemplo. Nossa, que escândalo! Mas, gente, isso é o que tem aqui dentro da chamada teoria pós-crítica, que é o quê? Existe travestis, existe essa linguagem própria. Então, por que não falar sobre isso? Né? Então, a teoria pós-crítica, ela discute exatamente isso. Trabalhar na escola tudo que existe na nossa sociedade. Todos e tudo, né? Então, toda a cultura, todos os grupos sociais, todas as pessoas. Não só aquele que quer se criar a ideia de normal, né? Então, normal é ser isso e aquilo, e não ser isso e aquilo. Tá certo? Então, a teoria pós-crítica, ela vai trabalhar justamente nesse sentido, de ampliar, né, esse horizonte aí. Então, ele fala que as desigualdades criadas dentro do processo escolar não aparecem apenas nas relações de poder entre grupos dominantes a partir de questões econômicas, mas também nas diferenças raciais, de sexo e gênero, quando são colocados como dominantes valores, como a superioridade masculina e a branca. Então, tudo na nossa sociedade, para eu encerrar aqui com vocês, tudo é construção social. E a escola, ela é a principal formadora do pensamento, da forma de pensar da vida. Pensa, gente, quantos anos a gente não passa na escola? Você entra na escola, hoje em dia, a partir dos 4 anos de idade, é obrigatório estar na escola. E você vai sair da escola, o básico, né? Vamos pensar no ensino médio, com 17 anos. Então, dos 4 aos 17 anos, você ficou na escola todos os dias, né? Das 7 ao meio-dia e meia, às vezes na escola integral, mais tempo. Ou seja, você passa muito tempo ali sendo formado. Então, o que está no currículo necessariamente vai formar o pensamento da massa. E aí, que pensamento é esse? Não é? Então, teve até essa questão aí da. Gente, eu me empolgo, eu vou finalizar agora, vou falar e vou finalizar. Então, teve até essa questão agora, por exemplo, da violência, né, nas escolas, os atentados e tudo mais, né? E foi discutido isso, né? Tipo assim, o mundo, o Brasil e o mundo está passando por uma situação delicada de violência, né? Então, assim, discursos fascistas, nazistas, estão voltando já há algum tempo, né? Agora está descarado, assim, na nossa cara. Mas já há algum tempo isso tem voltado, não só no Brasil, no mundo inteiro, e tem ascendido pessoas ao poder com discursos extremistas e tudo mais. E isso está posto, isso é realidade. Isso é realidade. E aí, muitas vezes, o professor não pode falar disso na escola. Então, quando entra um menino na escola com uma suástica no braço, uma máscara, e arma e atirando todo mundo, da onde que ele tirou aquilo? Então, se a gente tivesse a liberdade, né, para falar dessas questões,
que são questões que fazem parte da realidade e do contexto atual, né? Talvez isso poderia não ter acontecido, talvez, a gente não sabe, né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é, essas teorias pós-críticas, elas justamente, né, trabalham a ideia de que tudo tem que ser discutido, tudo que é real tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, né? Só que daí temos os conflitos de interesses a respeito do que vai ser trabalhado ou não dentro da escola, tá? Justamente porque é ela que forma o pensamento, forma o comportamento das pessoas, e a gente está falando da maioria da população, que no caso estuda em escola pública. Beleza, gente? Olha como eu falei, né? E vocês estão quietinhos? Vocês têm dúvidas? Bom, eu encerrei esse conteúdo aqui, né? 9h30. Eu estava prevendo que eu ia passar pelo menos meia hora, né? Mas, enfim. Então, gente, que bom, Paula, que você gostou. Que bom, Camila. Se vocês têm dúvida, aproveitem para perguntar, tá? Então, hoje, né, a gente fez a introdução ao estudo do currículo, né? Porque não adianta eu chegar aqui e falar de BNCC sem a gente pensar no antes, né? O que que é, qual a importância disso e tudo mais. E, e aí, enfim, na próxima quarta-feira, às 8 horas, aí a gente vai começar a falar da BNCC. No começo, gente, eu tava meio nervosa, porque no primeiro dia eu sempre fico meio nervosinha, assim, meio perdida, tá? Peço desculpas, mas a próxima vai ser melhor. Luciana, você vai colocar os textos no grupo? Vou. Eu vou criar um drive, que hoje eu não tive tempo de fazer isso, mas eu vou criar uma pastinha para compartilhar textos na íntegra também, né? Para quem quiser ler o documento e tudo mais, tá bom? E daí eu compartilho o link lá no grupo. Combinado, gente? Imagina. Sobre o currículo oculto, a gente vai falar mais no próximo encontro? Bom, eu retomo. Você me lembra, Keila? Keila foi minha aluna, não foi, Keila? Lá do CAST? Adoro, gente, Deu vocês. Que bom pra que vocês estão aqui. Dani. Fui sua aluna, É, adorei te linda. encontrar. Que bom. Então, você me lembra, se eu esquecer? Lembro sim, obrigada. Então tá, obrigada a você. Lucinéia, vou mandar aqui o link para você entrar no grupo. Peraí. Gente, então, para quem estiver saindo, boa noite, bom descanso e até semana que vem. E a Lucinéia, espera um pouquinho que eu vou compartilhar o link aqui. Obrigada, gente, pela participação.